Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, são os chefes que não passam feedback. O que a gente pode fazer? Vem comigo que eu vou explicar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia Bandeira e aqui no meu canal a gente fala sobre carreira, dinheiro e trabalho e como a gente pode construir uma vida mais próspera por meio do conhecimento nessas áreas, tanto conhecimento científico, conhecimento na prática. E eu quero trazer aqui um tópico que eu vejo muito conforme eu vou trabalhando. Eu sou professora e consultora nessas áreas. E muitas vezes eu vou para as empresas falar a respeito de processos de feedback, como que as lideranças podem fazer um feedback mais adequado para os seus liderados, ou como que a gente pode trabalhar a comunicação nas empresas. E muitas vezes quando eu faço esse tipo de treinamento, vem alguns relatos de colaboradores que dizem que o chefe não dá feedback, que essas pessoas se sentem perdidas, que não sabem como estão indo, se estão fazendo certo, se não estão, porque o gestor acaba não passando o retorno, nunca diz nada a respeito do trabalho. Então essas pessoas se sentem muito desamparadas em relação às suas perspectivas profissionais e como estão se saindo no trabalho. E eu quero falar hoje também desse tópico porque eu acho que, primeiro, todo gestor tem que dar feedback. Isso aí, com certeza, é um papel da liderança exercer esse tipo de atividade. Mas também eu quero chamar a atenção porque a gente sempre está esperando o gestor vir nos dar um feedback. E a gente também pode pedir o feedback. E aqui que vem o ponto central do nosso vídeo. Por que a gente não vai atrás também e pede esse feedback, seja para o nosso gestor, seja para os nossos colegas ou mesmo nossos clientes? A gente assume às vezes uma postura muito passiva em relação à gestão da nossa carreira. É sempre o gestor que tem que avaliar, é o gestor que tem que dizer, é o gestor que tem que comunicar como a gente está saindo. É claro que ele é a figura principal para fazer essa avaliação, mas não é a única. E além disso, a gente também tem um papel ativo de também pedir para o gestor: olha, pode me passar como é que eu fui nessa reunião? Como é que você acha que eu me saí no atendimento ao cliente? Você pode me dizer a opinião do que você achou do relatório, o que eu poderia melhorar? Esse tipo de pergunta mostra o nosso interesse em a gente se aperfeiçoar em termos profissionais. É a gente assumindo a posição de protagonista da carreira e não esperando, o gestor não falou nada do relatório, deve estar bom se ele não disse nada, mas aí eu não sei o que eu posso melhorar, eu não sei como é que eu posso talvez tornar aquilo mais relevante até para o próprio gestor. A gente tem que imaginar que muitas vezes a nossa liderança direta ela tem muitas responsabilidades, tem que cuidar de diversas coisas e nem sempre ela vai se dar conta de que ela passou o feedback adequado ou não. É claro que a gente não pode eximir os gestores dessa responsabilidade, eles precisam estar atentos a isso, mas se a gente está enfrentando uma situação que a gente vê que o gestor está sobrecarregado ou mesmo não está comprometido ou está desatento, a gente não pode fazer o mesmo em relação à nossa carreira. Então, a gente tem que ir atrás e pedir esse tipo de feedback. Outra forma da gente pedir também é para os nossos colegas. A gente ter um pedido sincero de que a gente quer realmente ouvir opinião a respeito. Por exemplo, essa apresentação que eu fiz, você mudaria alguma coisa? O que você sugeriria para melhorar? Quando a gente aborda dessa forma, a gente tira aquele componente crítico pela crítica e torna, em termos de sugestões de melhoria, uma crítica construtiva. Se a gente pergunta o que você achou ruim da apresentação, o que você acha que são os pontos aí que precisam de melhoria, a pessoa vem e aponta os defeitos. Mas se a gente pede sugestão do que pode ser feito para melhorar, ou quais são os aspectos que poderiam ter sido melhores, necessariamente a pessoa tem que trazer uma contribuição e não só o defeito. Por exemplo, se eu chego e pergunto, quais foram, fiz uma apresentação que eu vou apresentar amanhã para um cliente. O que você acha que são pontos aí que ficaram mais ou menos, que não estão tão legais? A pessoa pode vir, a fonte está pequena, acho que você tem que ter outras imagens, esse gráfico ficou ruim. Se eu pergunto, olha, o que você acha que eu poderia fazer melhor? Quais são as sugestões de melhoria? A pessoa até pode vir, o gráfico ficou ruim. Tá, mas como que eu posso melhorar ele? A pessoa tem que vir com a contribuição. Olha, eu acho que você tem que deixar mais destaque para os dados, acho que você pode melhorar aí a distribuição
do seu gráfico. Então a gente vai começar a ver efetivamente o que dá para fazer para melhorar. E esse é o grande foco de um feedback. O feedback não é para apontar defeito. O feedback é para apontar pontos de melhoria, mas o que pode ser feito para contornar. Ele sempre tem esse olhar para o futuro, o que a gente pode fazer diferente. Senão, não é feedback, é desabafo. Quando é só o ponto crítico, quando é só o ponto ruim, não é um feedback, é realmente um desabafo ou realmente uma crítica pela crítica que não leva em nada. A gente tem que ter esse olhar para a nossa carreira e pedir, então, para os nossos colegas e também para os nossos clientes. Especialmente aqueles clientes que a gente sente que é mais próximo, que a gente pode ter uma conversa um pouco mais franca, porque se a gente pega clientes muito distantes, às vezes a pessoa ou vai dizer que está tudo bem por falta, né, de, enfim, intimidade com a gente, de estar mais à vontade para apontar talvez pontos de melhoria, ou então talvez sejam demasiadamente críticos, que não estão olhando também com empatia a nossa posição enquanto profissional. Então pegar aqueles clientes mais próximos, pedir, olha só, queria umas dicas para também melhorar o meu trabalho, será que tinha alguma coisa que você pensa que a gente pode fazer melhor, alguma sugestão que a gente pode implementar? Porque normalmente o cliente vai ter um olhar talvez diferenciado, que quando a gente está de dentro da organização, às vezes a gente nem percebe. E esses pequenos feedbacks que a gente vai pedindo, que a gente vai coletando ao longo da nossa jornada, é o que transformam a gente enquanto profissional. Não esperar somente final do ano, final do ciclo de avaliação para receber um feedback. A gente pedir isso todos os dias. Sempre que a gente se expõe em alguma situação nova ou que a gente está vivenciando, pedir, perguntar como é que eu me saí, se você tem alguma sugestão, o que você faria diferente. Isso são coisas que a gente vai levando para a nossa carreira. Nem todo feedback a gente precisa acatar, então não é toda sugestão que a gente, agora eu vou mudar tudo, mas que a gente fique atento para coletar isso e encarar como oportunidade de desenvolvimento. E não como crítica, porque realmente é isso que vai fazer a diferença entre o profissional ótimo e aquele profissional mais ou menos. Mais ou menos ele cumpre e não tem interesse em saber se realmente fez um trabalho de excelência ou o que pode melhorar. Que é só atingir ali o básico, se ninguém falou nada, tudo bem, porque daí, pelo jeito, ninguém achou ruim. Mas também nos priva de dar o nosso melhor, da gente ser um profissional ótimo, porque somente nesse a mais é que se encontram os verdadeiros talentos. Então preste atenção, peça para o seu líder, para o seu gestor, todas as atividades, peça sim sugestões do que você pode fazer melhor, não só na lógica do gestor, dos seus colegas, dos seus clientes, das pessoas que trabalham próximas de você. Isso vai enriquecer muito mais a sua trajetória profissional e fazer você se desenvolver ainda mais. Não delegue o protagonismo da sua carreira. A sua carreira é sua. O gestor pode até passar em algum momento, mas você se desenvolver é algo que você tem que levar para a vida e aproveitar esses momentos. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ser útil para alguém que você conhece, que você acha que poderia pedir mais feedbacks para desenvolver ainda mais os seus talentos e crescer ainda mais na sua carreira, compartilhe esse vídeo, dá um like para a gente chegar a mais pessoas e poder fazer com que as pessoas tenham relações mais positivas com o seu trabalho e se aperfeiçoem cada vez mais, para encontrar mais sentido e realização naquilo que fazem, e também, por meio do trabalho, a gente atinge as outras pessoas, a gente faz a nossa diferença na sociedade. Então, quanto melhor a gente desempenhar mais o nosso trabalho, melhor para todo mundo. Então, fica o convite também para você se inscrever aqui no canal, dê o like, clica no sininho para não perder nenhuma dica sobre os nossos conteúdos, sobre carreira, dinheiro e trabalho aqui no nosso canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!